Olá, tudo bem? Prazer estar com você mais uma vez nesse dia. Que Deus abençoe a sua vida ricamente. Hoje eu quero falar um pouco sobre o poder da influência. Sabe, nós vivemos no tempo da internet, das redes sociais, onde é muito comum a gente falar de seguidores. A gente está seguindo alguém, alguém está seguindo a gente. Sabe, isso pode ser positivo ou negativo, dependendo da situação de quem estamos seguindo. Um autor americano, ele diz o seguinte, que nós somos a média das 5 pessoas com quem mais gastamos tempo. Veja, se você gasta tempo com pessoas boas, você vai ser uma pessoa boa. Se você gasta tempo com pessoas más, você vai ser uma pessoa má. É mais ou menos isso, porque nós somos adaptáveis, não é? No mundo em que a gente vive, se você acaba aprendendo, se adaptando à realidade que você mais está acostumado a ouvir. Então, queridos, a gente precisa aprender a selecionar as pessoas que influenciam nossa vida. Eu quero ler para você um texto muito interessante de segunda Crônica, capítulo 34, verso 1 e 2, que conta a história de um jovem que selecionou as pessoas que lhe influenciavam e ele teve uma vida de sucesso. É Josias, veja o que diz a Bíblia. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor. Veja o que a Bíblia fala sobre Josias. Segunda Re... Veja o que a Bíblia fala sobre Josias em 2 Crônicas, capítulo 34, verso 1 e 2 diz assim: Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor, andou em todos os caminhos de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Interessante que Josias ele coloca como modelo da sua vida Davi, o maior rei, um dos melhores reis de Israel. E, portanto, Josias foi, sem dúvida nenhuma, um dos grandes reis de Israel. Tudo isso porque ele se inspirou em um homem especial. Davi não era pai biológico, não era parente biológico, era apenas da nação judaica, mas se tornou um modelo a ser seguido por Josias. Josias teve uma vida de sucesso porque ele seguiu o exemplo de Davi. Ao contrário do seu pai e do seu avô, que seguiram outros exemplos, foram pessoas fracassadas. Sabe, o nosso sucesso e o nosso fracasso depende muito de quem nós nos inspiramos. Então veja, se você sonha em ser um médico, se aproxime de médicos, se aproxime de pessoas dessa área para você começar a entender. Eu lembro de um garoto que ele estudava na escola que eu trabalhava, lá em 2006, já faz algum tempo, e ele sonhava em ser professor de língua portuguesa. E aquele garoto, ele terminou ali, estava terminando o seu ensino médio, mas a vida daquele garoto era impecável, o seu vocabulário era impressionante. Porque ele estava no meio dos professores e ele se inspirava em ser um professor de língua portuguesa. Eu não sei exatamente hoje onde ele vive, como ele está, mas é interessante a inspiração dele. Ele sonhava em ser um professor de português e estava perto de pessoas daquela área. Então, querido, se você sonha em ser alguém de uma determinada área, se aproxime dessas pessoas, porque isso vai te preparando. Por exemplo, eu gosto de violão e cada dia que eu encontro alguém que toca violão, eu me aproximo dessa pessoa e para a gente trocar ideia e aprender juntos. Ou seja, isso nos faz crescer como pessoas. Então se aproxime de pessoas boas e você será bom. Se aproxime de pessoas que sonham e você também terá sucesso. Que Deus abençoe você nesse dia. Se aproxime de pessoas que tenham objetivos como você. Mas acima de tudo, que essas pessoas tenham princípios junto com a palavra de Deus. Que Deus te abençoe nesse dia. Forte abraço e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.